Olá, pessoal. Retornamos então agora com literatura infantil. Nossa aula, na primeira aula, a gente não conseguiu dar sequência porque eu não sabia que não podia apresentar o livro mostrando para a câmera o livro que eu ia ler para vocês. E aí o YouTube diz que ele corta. Descobri isso na segunda aula, na terça, que aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu mostro o livro para a câmera, o YouTube me corta dizendo questão de direitos autorais, tá bom? Então vamos iniciar o trabalho então com literatura infantil, entendendo a importância desse processo que vai estar muito ligado com as questões de alfabetização e de língua portuguesa. Então, a gente vai estar o tempo todo retomando, fazendo relação entre as duas áreas, ok? Dentro da literatura infantil, a gente precisa entender a importância, né? Primeiro, a importância de ler para as crianças, entendendo que a leitura é um dos eixos da língua portuguesa, então ela é extremamente necessária para que a criança possa se desenvolver, para que a criança possa compreender o sistema de escrita. Então, a leitura é pré-requisito para a criança. Então, para que eu possa desenvolver a leitura da criança, eu preciso realmente ler para ela. Então, nada melhor do que ler. Eu vou ler para vocês, então, uma historinha. Não vou mostrar as imagens, não vai dar, né? Mas quando vocês acharem o livro, vocês podem estar lendo também. Eu vou contar para vocês a história, né, a verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho, que é um livro da Brink Book, um livro maravilhoso. Ele é uma graça, ele é todo pop-up, assim, cheio de coisinhas dentro, parecido com O Carteiro Chegou, sabe? Mas é um livro, assim, muito legal. Então, ele começa com uma cartinha que alguém manda lá para... Na verdade, o lobo manda para Chapeuzinho Vermelho, e na cartinha ele diz assim: querida Chapeuzinho Vermelho, sei que você vai levar um susto de receber uma carta para mim. Fomos inimigos durante muitos anos, mas estou cansado de ser mal o tempo todo e de ninguém gostar de mim. Você poderia, por favor, me mostrar como posso ser bonzinho que nem você? Quero ter bons modos e melhorar minha ortografia e aprender a ser gentil uma vez na vida. Com sua ajuda, sei que conseguiria mudar a opinião que as pessoas têm de mim. Seu amigo Lobo Mau. Você é um excelente exemplo de comportamento. Então o lobo resolve mandar uma cartinha para Chapeuzinho, e na cartinha vocês vão observar que ela tá cheia de erros de português. Tem vários erros de ortografia na escrita do lobo. E o lobo pede ajuda para Chapeuzinho, para ele ser uma pessoa melhor, tá? Aí a Chapeuzinho resolve responder o lobo usando o telefone. Então ela liga para o lobo e diz assim: oi, lobo, eu li a sua cartinha e vou ajudá-lo, mas você tem de prometer fazer tudinho do jeito que eu mandar. E o lobo responde: obrigado, Chapeuzinho, estou a caminho. Muito bem, ele vai para a casa da Chapeuzinho. Tem uma portinha no livro, é uma graça. E aí, na manhã seguinte, bem cedinho, o lobo chegou na casa do Chapeuzinho. Chapeuzinho estava muito animada. É tão legal ajudar as pessoas. Vamos começar logo com a sua reeducação. A regra mais importante: nada de comer carne. E aí o lobo, que queria muito mudar, ele aceitou, né, as condições da Chapeuzinho. Bom, primeiro você precisa de um banho, disse a Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que deve ser bom estar de banho tomado para o jantar. Então ela começa a reeducação do lobo. E aí tem um cardápio no livro, é uma graça, um livrinho dentro do livro. Refeições sem carne para carnívoros recuperados. E aí tem várias receitas de verduras, né, de legumes que ela pode fazer para o lobo, porque ele é um carnívoro em recuperação. Vou encontrar um prato vegetariano bem gostoso para nós, diz a Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho colocou o lobo para trabalhar. Enquanto eu estou na escola, disse a Chapeuzinho, você pode ficar aqui e limpar a casa. Aí o lobo pensou: isso está me deixando com fome. Mas mesmo assim ele aceitou, ele foi limpar a casa. A Chapeuzinho estava lá no ônibus da escola, e daí tem um ônibusinho bem bonitinho, ela e os porquinhos estão lá. E aí ele diz assim: depois você pode pegar a gente na escola e nos levar para casa, como um bom lobo. Então, a tarefa do lobo era limpar a casa e depois buscar a Chapeuzinho lá no ônibus, lá na escola. Não esqueça de ajudar a mamãe na cozinha. Então fez o lobo, né? Então o lobo
fez tudo que ela pediu. Ele fez o bolo, né? A mamãe dela estava cozinhando, fazendo um bolo, ele fez. E ela ainda disse para ele: seja bonzinho com a vovó. E ele foi jogar carta com a vovó, porque a vovó estava lá tomando um chazinho, comendo um bolo, jogando um carteado, e ele foi lá fazer companhia. E na cabecinha do lobo ele só pensava: já deve estar quase na hora do almoço, acho que o estômago dele estava roncando. Em pouco tempo, todo mundo percebeu como o lobo estava bonzinho. Ele se tornou uma celebridade na floresta. Aí ele foi entrevistado, aparece ele na televisão sendo entrevistado por uma repórter. Aqui é Cristina Anderson para o Jornal Florestal. Estou aqui com o Lobo, o famoso mocinho que finalmente topou dar uma entrevista para os seus fãs. Além de aparecer na televisão, o Lobo ainda apareceu no jornal. Então, no Jornal da Floresta dizia assim: Lobo é o nosso herói. Ele era motivo pelo qual tínhamos medo de entrar na floresta, mas agora o lobo virou um mocinho famoso. Ele faz visitas frequentes à vovó Vermelho, 82 anos, que nos disse o seguinte, quando telefonamos para sua casa, onde ela vive sozinha: o lobo é a alegria da minha vida, passamos horas jogando baralho e comendo bolo. Ele é um menino muito bonzinho, mas que tem uns dentões enormes, ele tem. De temperamento sossegado, o herói cozinha, limpa, dirige o ônibus escolar, mas o mais impressionante é o seu trabalho na divulgação da deliciosa comida vegetariana entre carnívoros. Tímida, a celebridade disse o seguinte a esta repórter: sim, eu sinto que eu mudei, eu gosto de ajudar as pessoas e eu adoro a dieta vegetariana. Então o lobo realmente estava mudando. E aí o lobo conhece a realeza, então tem várias notícias no jornal falando do lobo, tá? Quem é o mais bonzinho, o lobo ou a Chapeuzinho? E na enquete que o jornal fez, o lobo ganhou da Chapeuzinho, com 63% das pessoas dizendo que o lobo era mais bonzinho que a Chapeuzinho. E aí uma outra notícia bombástica, incrível: Chapeuzinho não é mais a número 1. Agora é oficial, o Chapeuzinho Vermelho perdeu a liderança. Nossa pesquisa de opinião constatou que vocês acham que o lobo agora é a pessoa mais legal da floresta. Embora suas bochechas rosadas estivessem na mesma cor que o seu famoso capuz, Chapeuzinho se recusou a comentar a pesquisa. Piada do dia ainda no jornal. O que é vermelho dos pés à cabeça? Chapeuzinho Vermelho na cerimônia de premiação do lobo. E agora? A Chapeuzinho, será que ela tá tranquila com a ideia de ter perdido o posto de mais boazinha? Será que ela tá contente com essa situação? O que vocês acham? Chapeuzinho Vermelho começou a achar o comportamento do lobo um pouco irritante. Que linda, querida, vai ficar uma graça no meio. Então ela chega na mãezinha dela e fala assim: mãe, eu trouxe uma flor para você. Que linda, querida, vai ficar uma graça no meio desse buquê que o lobo me deu. Oi, vovó, posso levar seu lanche? Não se preocupe, querida, o lobo acabou de aparecer com uma surpresa deliciosa. Oi, lenhador, quer ir ao parque? Valeu, Chapeuzinho, estou assistindo a um jogo de futebol com o lobo. A Chapeuzinho ficou furiosa. Ela mudou de cor. Agora a Chapeuzinho, que era a boazinha, a tranquila, não era mais. Ela disse assim: chega! Isso foi longe demais. Eu é que devia ser a pessoa mais popular aqui. Então, ela bolou um plano para mostrar para todo mundo quem era o lobo de verdade. Ai, ai, ai. E aí, ela mandou um bilhetinho para o lobo, que dizia assim: querido lobo, por favor, venha à minha festinha especial amanhã à tarde. Vai ter um monte de comida gostosa. Com carinho, Chapeuzinho Vermelho. PS, não falte. Muito bem. Então, o que será que a Chapeuzinho está aprontando para o lobo? Ela convidou ele para uma festa. Muito bem. Chegando lá na festa, o lobo estava muito feliz por ter sido convidado para a festa, mas a Chapeuzinho Vermelho tinha preparado uma armadilha perigosa para ele. Um sanduíche especial. Ai, ai, ai.
E aí tinha uma frase lá que dizia: o lobo é o maior. E a Chapeuzinho com aquela cara de malvada, dizendo assim, pensando com ela, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse lobo quando ele comer o sanduíche. O que será que tinha dentro do sanduíche que poderia ser perigoso para o lobo? Vamos pensar? Isso mesmo que vocês estão pensando, é carne, né? Ela pôs alguma coisa de carne lá no sanduíche do lobo. Assim que o lobo deu uma mordida no sanduíche misterioso, ele voltou a ser malvado de antes, perseguindo o lenhador ao redor da mesa até ser expulso da cidade. Ai, 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 aqui tem o sanduíche e o olhinho do lobo, como que fica depois que ele come. Deixa eu ver como é que... aqui, ó. Tinha uma salsicha dentro do sanduíche do lobo. Ai, ai, ai. Então, assim que ele deu uma mordida, ele perdeu a cabeça, né? Ele voltou a ser o malvado de antes e perseguiu o lenhador e correu atrás de todo mundo. Chapeuzinho Vermelho ficou muito contente de voltar a ser a pessoa mais boazinha da floresta. E para provar, ela foi levar uma cesta de guloseimas para a vovozinha. Quanto ao que aconteceu depois, bom, vocês conhecem a história oficial. Então esse é um livrinho muito bacana, muito bonitinho, da Agnes Barussi e do Sandro Natalini, que é da Brinkbook. É um livro lindo para ler para as crianças, né? E ele é uma outra versão, uma versão diferente da história da Chapeuzinho, tá? Então é legal a gente levar as diferentes versões para as crianças e fazer todo um trabalho, né, em relação a isso com as crianças. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão da literatura, tá? Da literatura infantil, a partir daquele texto que eu mandei para vocês, né? Que fala um pouquinho da literatura infantil. Né? Ela é um objeto de muitas pesquisas nas últimas décadas. Lembrando, gente, que a literatura infantil ela é muito recente, tá? A literatura infantil ela surge mais ou menos no final do século XIX, início do século XX. Não existia uma literatura específica para crianças até então. Né, nem autores que se especializavam. Então, os livros começam a surgir, os livros para crianças, a partir ali do final do século XIX, início do século XX. Ainda livros sem muita preocupação com a questão da infância, livros assim só de escrita, não tinha muita imagem, né? Que dirá hoje os livros que a gente tem que são maravilhosos, né? Tem livro de espuma, livro de brinquedo, livro de montar, a gente tem uma infinidade de livros, né, destinados às crianças hoje, né? Então isso não existia antigamente, então é bem recente. A escrita destinada para crianças também, tá? Então, por mais que os autores infantis que são importantes, né, que são pioneiros ali, os irmãos Grimm, né, o Christian Andersen, né, e tantos outros eles não tinham a intenção, a escrita deles não era uma escrita voltada para crianças, tá? Ela tinha era voltada realmente para o público adulto, não era voltada para o público infantil. Depois, posterior a isso, é que ela foi direcionada ao público infantil. Mas ela não foi criada pelos autores, né, pelos escritores para isso, voltada para o público infantil. Hoje a gente já tem autores que só escrevem para criança, né, que são autores consagrados ali que escrevem para criança. Então, a literatura infantil ela é um objeto de muitas pesquisas, né, nas últimas décadas. Então, ela cresceu muito o interesse, né, dos estudos em relação a ela e também em relação à própria escrita para crianças, né? Hoje existe todo um mercado voltado, então, para esse público. Alguns estudiosos, então, têm algumas reflexões sobre a importância de estimular a leitura, entendendo que a prática de ler é uma prática milenar, as pessoas gostam de ouvir histórias, né? Elas gostam de contar histórias e gostam de ouvir histórias, então é algo que a humanidade sempre gostou, sempre apreciou e se tornou, né, bastante evidente, e ali as crianças amam ouvir histórias, amam quando contam histórias para elas, e elas também, como quando elas têm a possibilidade, mesmo não lendo, elas gostam de inventar as histórias que muitas vezes as pessoas leem para elas. Então, a literatura infantil ela acaba se tornando realmente algo essencial para o ambiente infantil, tá? Para a realidade infantil. Em relação ao papel da literatura na formação dos futuros leitores, ela é essencial,
né? Então, já desde a educação infantil, é essencial que o professor dedique um tempo no seu planejamento para a leitura para as crianças, para a leitura de histórias para as crianças. Tá? Então, para a formação do caráter das crianças, para a formação de toda a parte cognitiva das crianças, a literatura ela é essencial, tá? Ela é fundamental. Então, é importante. Dentro do ensino fundamental, ela é essencial na estimulação, na formação do leitor, e é essencial também no desenvolvimento. A partir do momento que a criança aprende a ler, ela precisa ter desenvolvido as práticas de letramento e ela precisa trabalhar com a questão da leitura para se formar realmente um leitor e uma pessoa que compreende aquilo que lê. Então, a literatura tem essa importância ali também no ensino fundamental. Ainda dentro do texto, ele traz ali que a literatura infantil sempre está presente na vida de todo mundo. Né? Então, ela precisa estar presente sempre, né? Desde as cantigas de ninar, quando a gente conta história para as crianças dormirem, né? Ela é muito acolhedora, ela faz muita referência para as crianças, a literatura infantil. E tem essa ligação, né? Ela tem essa questão mágica de imaginação, de transformar a realidade da criança, que às vezes é uma realidade muito difícil, em algo que possa dar sustentação para ela, que possa fortalecer o seu caráter. Então, a literatura ela é essencial nesse momento, tá? De formação dessa criança. A contação de histórias ela é bastante significativa porque ela proporciona realmente um momento mágico. Então, se é prazeroso para nós, adultos, ouvirmos uma história, imagine para a criança. Né? É um momento riquíssimo, a criança ama. Né? Esse momento em que o professor dedica a ela essa questão da contação de história. Eu sempre falo para os professores, a preocupação dos professores é assim, como escolher um bom livro? Né? Então, primeiro, antes de mais nada, o professor deve conhecer o livro que ele vai ler, e num outro momento ele precisa pensar, então a primeira etapa, conhecer o livro que vai ler, e a segundo momento, ele gostar daquilo que ele está lendo. Então, o Inmetro, eu brinco com os professores quando eu dou formação, o Inmetro, né, como é que a gente sabe que um livro é bom? Se ele é bom para nós, ele será bom para as crianças também. Então, se aquele livro me agradou, ele com certeza agradará a criança. Então, o melhor instrumento de medição da qualidade de um livro é o próprio professor. Tá? Então, o professor precisa ser um leitor para ele poder entender como é que funciona, então, a questão da leitura, como é que essa criança vai se apropriar daquela leitura. Então, o primeiro passo é ele ser um leitor. Então, para que a criança goste daquele livro, o livro tem que ter agradado ao professor primeiro. Tá? Com o intuito, então, de formar leitores, né, a literatura especializada ela aconselha os professores e a escola a utilizar alguns procedimentos pedagógicos, como convívio contínuo com histórias, né, com livros, com leitores, valorização no momento de leitura. Então, criar um momento, um espaço em sala, um espaço agradável, que valorize esse momento de contação de história, que valorize esse momento de leitura. Não precisa que o professor seja aquele que, né, ele vai se fantasiar para contar uma história. Tem professores que têm todo esse jeito e gostam e podem fazer isso. Mas tem professores que são um pouco mais tímidos e que aí, puxa, mas como é que eu vou contar a história para minha criança? Eu não sei fazer voz diferente, eu não sei, né, não gosto de me vestir, eu tenho vergonha de me vestir diferente. Então, não precisa muitas vezes nada disso. É só realmente o professor ler daquela forma prazerosa para a criança, que a criança já vai conseguir entender aquele momento como um momento especial de leitura, tá? Então, cuidar então, para valorizar esse momento, para ter disponibilidade de um acervo variado, né, que a sua escola tenha realmente um acervo bacana, tem que ter um tempo para ler, que não tem interrupção. Então, não adianta, eu vou ler no final da aula antes da criança ir embora. Aí chega o tio da van chamando a criança, chega a mãe da criança para buscar a criança e fica te interrompendo o tempo todo. Esse não é o melhor momento para fazer leitura, né? O espaço físico precisa ser um espaço agradável, precisa ser um espaço estimulante, tem que ser um ambiente seguro, né? De forma, né, que tenha aquele acolhimento das dúvidas da criança. Alguns livros trazem questões, muitas vezes, que a criança se sente à vontade para falar da própria vida. E aí ele precisa ser um ambiente acolhedor, o professor precisa estar aberto para entender que naquele momento daquela leitura a criança se sentiu estimulada para fazer uma determinada pergunta, se sentiu acolhida para poder fazer uma determinada pergunta. Então, esse espaço de leitura tem que ser esse espaço também.
de acolhimento, para que a criança, se ela se sentir à vontade, ela possa fazer questionamentos ao professor, possa fazer colocações do professor a respeito da sua própria vida, porque a literatura tem essa função de fazer essa relação da vida da pessoa com uma vida imaginária, uma vida de fantasia, e ela conseguir resolver os seus conflitos internos a partir de uma história infantil, né, a partir da literatura. Então, o trabalho com a literatura, segundo o texto, ele tem que ter pontos norteadores, né? E como um ponto norteador, a preocupação em formar leitores autônomos e críticos. Então, quando eu leio desde a educação infantil, a minha preocupação precisa ser essa, formar aquela criança como uma leitora, tá? E aí eu preciso ser um professor leitor para eu poder formar uma criança leitora. Os materiais que eu vou utilizar tem que ser materiais de qualidade, livros bons. Cuidem com esses livros que fazem resumo, né, que são baratinhos, que fazem resumo das histórias infantis. Né? Geralmente eles faltam informações nas histórias, as histórias ficam comprometidas e elas não alcançam o objetivo principal da literatura. Então, a literatura é muito rica, nós temos livros maravilhosos, inclusive nas escolas, tem escolas públicas que têm um acervo de materiais de livro, de literatura, incríveis, né? Um acervo incrível. Então, é preciso trabalhar a partir desse material. E aí propor, né, atividades que sejam ricas, que sejam interessantes a partir da literatura com as crianças. Ali ela sugere, então, né, o que o professor pode fazer, o tempo que ele pode dedicar, né, para fazer isso, tá? Então, verificar ali no texto, né, tudo que ele está propondo, né, que ler histórias para crianças é incitar o imaginário, provocar perguntas, buscar respostas, despertar grandes e pequenas emoções. Então, a literatura ela tem um poder para além da formação cultural e cognitiva daquela criança. Ela tem a possibilidade de formar um cidadão íntegro, de forma global, dentro da sua espiritualidade, dentro de todas as suas questões do bem e do mal, do que é ser uma boa pessoa, o que não é ser uma boa pessoa. Então, a literatura contribui muito com isso. Então, para a gente fechar, então, eu vou pedir para que vocês, para segunda-feira, vocês escolham aí um livro que vocês gostem bastante ou que vocês tenham em casa, uma literatura, e que vocês possam trazer, então, para dividir com os colegas, tá? Para vocês poderem sugerir na nossa aula que vai ser ao vivo segunda-feira, tá bom? Então, tragam lá uma sugestão de um livro que vocês gostem bastante de literatura infantil para sugerir para os outros. E aí podem utilizar o momento da aula de vocês para poder fazer as atividades que estão pendentes, então, para vocês deixarem tudo em ordem. Ok, pessoal? Então, fica a nossa aula de hoje, de literatura infantil, e segunda-feira nós retornamos. Obrigada!